Assistir filmes no cinema é pecado? Aí você lembra daquela filha que não era cristã e insistentemente dizia para sua mãe, a mãe dela era cristã: mamãe, vamos comigo no cinema, minhas colegas vão e levam suas mães, só eu que não posso. Vamos, vamos, vamos. Um dia a mãe, com tanta insistência, a mãe era uma cristã, disse: então tá, filho, eu vou. Orou, pegou a Bíblia e foi. A filha já disse: mãe, mas não precisa de Bíblia. Filha, onde não posso levar a Bíblia, eu não posso ir. Então vai. Chegou lá, cinema superlotado de gente. A mãe chegou, a primeira coisa que ela fez foi ajoelhar numa cadeira. Senhor, me consagra que eu não pego nenhum espírito errado aqui, em nome de Jesus. Quando ela orou, a filha: mãe, a senhora me mata de vergonha, mãe. Aqui não é lugar de orar, não. Ela disse: não pode, filha, então eu vou embora. Onde eu não posso falar com meu Deus, não me cabe, eu vou embora. E ó, foi embora, deixou a filha dar. A filha nunca mais chamou ela. Então, a pergunta, eu respondo a sua pergunta te fazendo outra pergunta: você pode levar Jesus lá? Jesus vai ter liberdade em estar lá no cinema, assistindo aquele filme, sabe, com aquelas mulheres seminuas? Às vezes você não vai no cinema, mas assiste em casa na televisão. É um cinema em casa. Pode. É a mesma coisa do cinema. Lá é o cinema de casa, na televisão. Jesus tem liberdade de assistir filmes com você diante de uma televisão? Não é? Essas novelas cheias de beijinho, beijinho, tudo falso, esse amor de novela. Eu não creio que Jesus tem liberdade de assentar numa poltrona e assistir esses filmes pornográficos, novelas sensuais, essas coisas que não tem na televisão. Não tem coisa pura, muito, de 1 milhão às vezes acontece uma coisa. Não é bom você ficar sem a companhia de Jesus, é muito perigoso. Um pouquinho que Eva ficou, o diabo, através da serpente, a pegou. Se pega espírito na televisão, no rádio. O irmão Brana disse: eu peguei um espírito ouvindo um pregador, até pregador no rádio. Você tem que ter anticorpos para poder assistir. E eu pergunto: será que tem? Será que tem? Deus ajude, Deus tenha misericórdia, amém? Pastor Adalto, vou fazer esta pergunta para ajudar uma pessoa minha. Por falta de saúde, esta pessoa não consegue mais ajoelhar para lavar os pés no dia da Santa Ceia. E por isto esta pessoa acha que não pode mais participar da Santa Ceia, por não ter condições físicas para lavar os pés. Pastor, por favor, ajude esta pessoa. Explique de acordo com a Bíblia, com as mensagens, se podem participar da Santa Ceia e não lavar os pés, ou se deve parar de tomar a ceia. Deus abençoe. Deus julga pelo que está no seu coração. Existem pessoas que são paralíticas. Elas não têm condição de lavar os pés, de ajoelhar, lavar os pés. Porém, elas não descreem, elas creem no lava-pés. Não é porque você não pode lavar os pés no dia da ceia do seu irmão, de sua irmã, que você não lavou o pé dela. Você lavou. Deus julga o que está no seu coração. Você estava em espírito, ajoelhado lá, lavando os pés dos seus irmãos, das suas irmãs. Viu? Não te menospreze por causa da enfermidade. Não te menospreze. Deus vê como se você estivesse lá lavando os pés. Você não descrê, você crê. Você não faz isso porque você não crê. Você não faz por condições físicas. Deus julga pelo que está no seu coração. Você deve sim tomar a ceia. Jesus disse: quem não toma se torna culpado. Você não sente bem ficar sem tomar a ceia, sendo que você é um membro do corpo de Jesus Cristo. Bem, está ruim aqui meu retorno, não é melhorado.
Pega o tablete aqui, vem aqui para cima, talvez melhore. Outra pergunta. Pastor, bom dia com Jesus. Se a Bíblia pede para não comer carne de porco, nem peixe, nem escamas, nem peixe sem escama, né? Peixe de couro, e coelho, Deuteronômio 14, não estamos pecando em não obedecer? Por favor, me ajude e desculpe minha ignorância. Irmã, eu não dei o nome se é irmão ou irmão, mas leia Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, o Velho Testamento tinha essas exigências. E Pedro, o apóstolo Pedro, que precisava de instruções, porque estava ali passando de uma fase para outra, tempo da lei para o tempo da graça. Pedro queria trazer essas tradições do Velho Testamento para o Novo Testamento. Quando apareceu aqueles animais para comer, Pedro estava com fome, naquele sonho, naquela visão que ele teve em Atos 10. Aí apareceu animais com casco partido, que é porco, peixe sem escama, peixe de couro, para Pedro comer na visão. Pedro disse: não, eu não como, isso é pecado, é imundo. Em Atos capítulo 10, do verso 10 ao 15, leia na sua Bíblia. Depois, agora não, depois, né? Chegar na sua casa. Deus repreendeu Pedro e disse: mate e coma. Não chame imundo que Deus santificou. Calvário santificou tudo. Calvário tirou a imundície. Calvário dá liberdade, quebrou o tabu. Pode, não pode, pode, não pode. É certo, você vai comer orando, comer com ações de graça, orando, não é? Orar pela comida, porque hoje a comida está muito envenenada com essas toxinas, química, conservante, não é? Você deve, antes de comer, consagrar. Senhor, consagra esse alimento, tira todo o veneno da comida, para mim comer com ações de graça. Mas a ordem foi: mate e coma, não chame imundo que Deus santificou. Amém? Então isto foi para o Velho Testamento. Nós estamos na dispensação do Novo Testamento. Outra pergunta. Meu querido pastor, por favor me ajude. Cometo erro fazer negócio ou contratar serviço de irmão ou irmão? Os profissionais que conheço em alguns ramos são do Tabernáculo da Fé. Estou em dúvida se contrato ou não. A pergunta, eu sei, é porque foi ensinado aqui que você deve evitar de fazer negócio com o irmão da fé. Por quê? Não é que o irmão é mau ou que a irmã é má, mas o diabo é mau. O diabo fará tudo para colocar problema, para vocês ter arranhões, para depois vocês não ter paz, congregar junto, lavar os pés dele na ceia, os pés uns dos outros. Então evitar é melhor do que remediar, não é? Evitar é bom, não por causa do irmão ou da irmã, mas por causa do diabo, que é astuto. Ele lança problema no tempo que você estiver negociando, ele entra nessas brechas, para depois colocar raiz de amargura, desgosto, desânimo, e até não chama nem de irmão, começa a chamar pelo nome, é o João, nem dobra a língua para dizer o irmão João, tem que dobrar a língua, é irmão, não é? É irmã. Mas a falta de cuidado nos joga, às vezes, nestas condições. Ter cuidado. Irmã, não é por causa da irmã, não é por causa do irmão, é por causa do diabo, que pode entrar no nosso meio e trazer problema. Até visitas. Houve um tempo que era bom visitar os irmãos, visitar a irmã, comer junto, comer churrasco junto, mas com os acontecimentos de anos, temos chegado à conclusão que até essas visitas lambancentas não são boas. Não são boas. Vai na sua casa, vê seu quarto, sua casa, e descobre sua nudez. Nudez quer dizer sua fraqueza, seus pontos fracos. E aí o diabo
que é terrível, coça a língua, coça até que vai contar para o outro, para outra, o que viu na sua casa. Não é bom essas lambanças de irmão com irmão nas casas. Estamos falando de medicina preventiva. A maior medicina que deveria existir era a preventiva. É melhor a medicina preventiva do que depois ter que tomar o remédio depois que já está doente, não é? E isto, espiritualmente falando, é medicina preventiva. Evite fazer negócio com irmãos. Evite de muita visitinha na casa de irmãos, não é bom. Logo descobre a fraqueza uns dos outros e perde até o respeito. Meu Deus, eu pensava que o irmão era crente. Veja o que eu vi lá. Ora, você viu coisa errada lá na sua casa? Não tem não. Sua casa não tem não. É igual o macaco que enrola o rabo e sai falando dos outros. Ah, o macaco é rabudo. E o dele? Esquece de ver o dele, não é? Então, enquanto estivermos nessa dimensão, Romanos 7 estará no nosso encalce. Um de uma forma, outro de outra. O Romanos 7, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero está comigo. Você vai ter isso te acompanhando enquanto você estiver nessa dimensão de humano. Falhas, rodeado de fraquezas, disse Paulo em Hebreus 5. Então é bom que fique mais longe, para quê? Para conservar a amizade, para conservar a mente virgem. Não tem coisa mais linda, mais edificante do que ter mente virgem sobre o irmão, sobre a irmã. Ter mente virgem é pensar bem, fazer um quadro bonito daquele irmão. Ou aquele irmão, ele é bem mais crente do que eu. Olha, irmão Chaveiro, irmão Cacheiro. Cacheiro é bem mais crente que eu, a santidade dele, né? É bom pensar a mais do que pensar a menos uns dos outros. E se você tiver lambanças, amizade lambancenta, comer na casa e todo dia na casa um do outro, tomar cafezinho, você vai descobrir que ele é humano e vai descobrir falha e vai dizer: meu Deus, eu decepcionei com o irmão. Pensei que ele era crente mais do que eu, vi que ele é pior do que eu. Eu te pergunto, isso vai te ajudar? Isso não vai te ajudar. Isso vai tirar a virgindade da sua mente. Virgindade de pureza. Então evite. Pastor, mas então fraternidade não é bom? É bom lá no céu. Aqui é na igreja. Na igreja é bom, se abraça, pega na mão, conversa, sorri. Mas cada um para sua casa. Evite de estar visitando. Isto é medicina preventiva. Evita do diabo entrar no meio e depois ter que ficar bicudo irmão com irmão, porque teve arranhões, teve desgastes. Todos os desgastes é por causa de aproximação. Aquela engrenagem começa a rodar em cima de engrenagem sem lubrificação, desgasta e tem que trocar. Engrenagem com engrenagem sem lubrificação, desgasta, corrói. E assim é crente com crente sem prudência. A lubrificação chama prudência, Espírito Santo. Vai desgastar e vai precisar de trocar. Aí tem que trocar amizade com aquele irmão, com aquela irmã e discriminar. Aquele irmão não é da minha panelinha mais. Aquela irmã não é da minha panelinha mais. Olha, isso é horrível acontecer entre os irmãos. Isso é horrível. Nós temos que ter uma panelona só com todo mundo dentro. Todo mundo dentro, viu? Então, irmão, irmã, está respondido, não está? Pega uma pessoa incrédula, sabe por quê? Porque o incrédulo, se der problema, você manda embora, despede, termina o negócio e nunca mais vai ver. Um irmão dá problema, você vai ter que ter contato. Lavar os pés dele dia da ceia, lavar os pés dela. E aí vai lavar os pés, mas não vai poder olhar na cara dele. E ele me deu um prejuízo. Porque a mente humana é cruel. Enquanto não nascer de novo, lembra. Jesus nos perdoa e esquece, mas nós, humanos, temos essa coisa ruim. Difícil esquecer. Então, é preferível fazer negócio com incrédulo, vai trabalhar no seu trabalho, na sua empresa, contrata pessoas que não são crentes. Tudo bem, toda regra tem exceção. Existem pessoas que são nascidas de novo, que nunca vai te dar problema. Mas, se puder evitar, é melhor. Santo não tem estrela na testa. Você diz, esse é santo, esse não é. Esse não vai me dar problema, esse vai. Não tem estrela na testa. Então é melhor usar, grosso modo, dizer, eu amo demais minha irmã para me enredar com ela.
Eu amo demais meu irmão para me enredar com ele, depois eu ter que ficar de mal dele. Deixa eu ficar de longe, porque de longe, flor de longe cheira mais. Quando estivermos nessa dimensão, temos que ter essa prudência. Prudência e caldo de frango não faz mal para ninguém, viu? Prudência e caldo de frango não faz mal para ninguém, faz é bem, viu? Faz é bem. Tudo certo? Tudo certo. A irmã Lídia está reclamando que muitos membros do conjunto não estão tendo tempo para vir ensaiar no sábado. E ela está tendo dificuldade porque está preparando para o encontro que vamos ter aqui. E aí não ensaia, ela manda o áudio através do Zap. Mas áudio não afina. Áudio você tem uma noção, afina é aqui no ensaio no dia de sábado. 4 horas da tarde ela começa. Às vezes é porque todos que estão aqui é porque eu convidei, convidei. Mas não é porque eu convidei que você tem que fazer de qualquer jeito. Eu convidei do fundo do meu coração. Mas cabe a você ver se você tem condição. Às vezes é seu trabalho, suas ocupações, não tem condição de você vir nos ensaios. Você não vai perder o arrebatamento por não poder cantar no conjunto de jeito nenhum. Isso é um acessório. Ninguém perde o arrebatamento por não poder pregar aqui no púlpito, ou cantar no conjunto, ou tocar. Não, nós temos que tirar essas coisas infantis da nossa cabeça. É melhor ter poucos, mas que tenha condição de vir ensaiar, do que ter muitos e depois não ensaia, fica coisa desafinada. A irmã Lídia fica sentido, não é bom. Então, você mesmo chega para a irmã Lídia e diga: irmã Lídia, eu não tive, como nós temos ali a irmã Samua, ela ama cantar, mas ela foi sincera, disse: eu não tenho condição de vir em todos os ensaios. Então, pastor, me desculpe, mas eu vou sair do conjunto. E foi entendida, ela está ali feliz, não perdeu o seu arrebatamento. Vocês querem cantar? Cante dueto, solo, quarteto, trio. Aqui no domingo à noite, ensaia depois da escola. Você não vai deixar de cantar porque não está no conjunto, não vai deixar, não é? E assim, tocadores, técnicos de som, vocês não são obrigados. Deus vê, Deus respeita a condição de cada um. Deus respeita, desde que você esteja no Espírito. Não é que você senta lá que vai deixar de ser crente. Não, você continua amando. O cantor está cantando, o conjunto está cantando, e você está cantando com eles aqui. Com eles aqui. É o Espírito Santo. Não é que você senta lá que você deixou de participar do conjunto. Você continua participando do conjunto, tem Espírito lá, torcendo e aplaudindo na alma, no Espírito, o sucesso deles. Viu? Mas é bom ser mais sincero. Eu não tenho condição, meu trabalho não me oferece condição de vir nos ensaios. Eu não posso cantar no conjunto, que eu vou atrapalhar. Deus te louva muito mais do que fazer de qualquer jeito, aí fica ruim, desafina. Tá, me perdoe, mas eu tenho que dar essa nota para não ferir vocês. Senão você vai sentir ferido, eu vou ter que sair do conjunto. O pastor me chamou com tanto carinho. Não, Deus sabe, Deus conhece. Sabe suas ocupações, seu trabalho. E assim no diaconato, e todo o ministério. Viu? Deus entende. Se um dia você tiver um trabalho que lhe dê condição, está aberto, né? Está aberto. Amém? Fica leve, não fica, irmã Lídia? Sim, fica leve. Amém. Nós vamos agora, me dá meu som aqui maior um pouquinho. Cadê você? Está aqui? Mais alto, mais um pouquinho aqui. Nós vamos agora ficar de pé. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Esdras, capítulo 4, versículo 23 e 24. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles é o tal dos samaritanos, foram eles
os judeus, os samaritanos bradaram contra os judeus, impediram à força de braço e com violência de reconstruir o templo. Estamos falando sobre reconstruir o templo. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Eu quero tomar como tema para esta manhã, eu quero que vocês todos me dêem a sua atenção, pisca o olho só se for preciso, viu? Por que minhas bênçãos não chegam? É a pergunta que há em muitos corações. Vamos discorrer. Moérico, parabéns, o senhor está um garotão bonito. Cadê a irmã? Veio, não veio? Coitada, a irmã agora vai ciumar desse meninão bonito. Fez a cirurgia, não é? Está bem, sentindo bem? Sentindo bem. É uma ciência que Deus criou, não é? E os médicos descobriram, bariátrica. Já estava com a pressão descontrolada, diabetes descontrolada. Agora faz isso, é menino novo igual a ele. Velho, for fazer isso, morre, viu? Velho tem transtornos. E Deus deu essa graça, já perdeu quantos quilos? 14 quilos dentro de 15 dias, parece, né? Pouco tempo. Parabéns, parabéns. Deus te abençoe. Toda a honra, toda a glória a Jesus Cristo. Nós vamos frisar, pontuar, meditar enquanto vamos ler. Nós vamos ler a Bíblia, só a Bíblia. A Bíblia é a mensagem é a Bíblia. Dentro desta pergunta: por que minhas bênçãos não chegam a mim? Estão travadas e não chegam. Por que minhas bênçãos não chegam a mim? Senhor Jesus nos abençoe. Vamos ouvir um hino com conjunto. Eu quero que vocês conservem as suas Bíblias abertas aí em Esdras. Esdras capítulo 3, agora do verso 8 a seguir. Esdras capítulo 3, verso 8. Não feche, nós vamos discorrer dentro da Bíblia nosso estudo nesta manhã. Porque... Cadê meu som? Vou embora. Por que minhas bênçãos não chegam? É uma pergunta da alma. Por que minhas bênçãos não chegam? Preste atenção, por favor, vocês estão aí fora, venha para dentro, gente. Vocês não vêm na igreja para cair fora, vem para cá. Nós vamos entrar agora no estudo muito sério, muito sério. Nós estamos deixando o Espírito Santo nos levar a um novo ministério, viu? A um novo ministério. E você pode deixar isso passar por alto e você vai perder muito se você não levar a sério isso. É um estudo muito profundo desta manhã. Eu quero que vocês dêem toda a sua atenção. Por favor, vocês que estão aí fora, vem para dentro. A grande pergunta que existe quase em todas as almas é esta: por que minhas bênçãos não chegam mais para mim? Vamos discorrer dentro da história dos judeus. Da história dos judeus. Eles são tipos nossos. Lá foi material, físico, e nós somos judeus espirituais. Lá foi a igreja física. Aqui é a igreja espiritual. No ano 605, eu quero que vocês prestem bem atenção nessas datas, isso tem muito sentido. No ano 605 a.C., eles, os judeus, foram levados para a Babilônia por volta do ano 605 a.C. Jeremias profetizou isto, Jeremias 25, verso 11 e 12, Jeremias 29, verso 10, e outras escrituras, como Daniel, capítulo 9, falou de 70 semanas. Passaram ali 70 anos, 70 anos, sob cativeiro do rei babilônico, Nabucodonosor. Babilônia invadiu Jerusalém, invadiu a Judéia e levou cativo todos os judeus,
foram levados cativos para a Babilônia. E então a Judéia passou a ser governada pelo Império Babilônico. No ano 586, já sob o governo babilônico, 586 a.C., os babilônicos derrubam o templo de Salomão, porque eles sabiam do grande segredo que era o templo, era a presença de Deus, era tudo, era a força do povo de Israel, estava no templo. E uma vez derrubada, Israel perderia a força, mesmo Israel não estando mais ali governando. Mas o diabo, figurado em Babilônia, sabe qual é o segredo da força da igreja. E uma vez ele desativando esse segredo, ele vence a igreja. Então, com esta unção maligna, os babilônicos derribaram o segredo. Salomão, ao edificar o templo, disse: Senhor, faça que em quaisquer circunstâncias, em qualquer lugar, que alguém em desespero orar, levantando as mãos, ou simplesmente lembrando do templo, seja ajudado onde quer que for. Jonas, lá no ventre da baleia, não tinha condição de levantar a mão, e nem de ajoelhar, mas envolvido lá no ventre da baleia, no estômago da baleia, lembrou do templo e orou, e Deus fez a baleia vomitar ele na praia. O segredo do templo é uma força muito grande. Cristo é o nosso templo hoje. Então, no ano 586 a.C., os babilônicos derribaram o templo de Salomão. Aí vem, por volta do ano 535, veja, eles foram levados para a Babilônia cativos no ano 605 a.C. Jeremias capítulo 25, capítulo 29, foi profetizado que eles estariam ali por 70 anos. Então, 605 menos 70 daria justamente nessa data. Eu estou lendo de fatos, historiadores, viu? Fatos verídicos. No ano 585, Deus levanta Ciro, rei da Pérsia. Você quer ler isto? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. No capítulo 46, verso 28, há uma profecia. Isto foi há 160 anos antes de Ciro nascer, do rei Ciro, que se tornou rei da Pérsia, nascer. Já houve essa profecia de Isaías a respeito de Ciro, que nasceria, que seria o pastor. Deus usaria ele, mesmo sendo um ímpio, um incrédulo, mas para ajudar Israel a sair do cativeiro. Veja Isaías 44, verso 28. Quem diz de Ciro? É meu pastor, Deus dizendo, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo: funda-te. Através de Ciro, Deus delegou essa autoridade para reedificar o templo quando ele viesse. Aí no verso 1 do capítulo 45 diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro já se tornou ungido de Deus, mesmo sendo incrédulo, mas Deus pegou aquele incrédulo para fazer um instrumento nas mãos de Deus, para trazer a libertação de Israel. Que Deus tinha que usar um rei, uma política, um poder, não tinha outra maneira, tinha que ser um poder. Então Deus, através de Ciro, essa profecia foi 160 anos antes de Ciro nascer, mas falou exatamente o que aconteceria. Veja, Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face: eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão.
Deus usaria Ciro para libertar Israel do cativeiro babilônico. Isto ocorreu no ano 535, em torno dessa data, antes de Cristo. Tudo bem. E agora, sob o governo de Ciro, porque Babilônica foi o império cabeça de ouro que Nabucodonosor sonhou e Daniel traduziu. Está escrito lá em Daniel capítulo 5, capítulo 6. Cabeça de ouro, império babilônico, governando o mundo todo, inclusive a Judéia. Mas veio peito de bronze, que era os persas, encabeçado, peito de prata, não é? Encabeçado pelo imperador, o rei Ciro, rei da Pérsia. E ele derrubou a cabeça de ouro que era o império babilônico, profetizado por Deus. Para quê? Agora, sob o governo de Ciro, rei da Pérsia, que tinha derrubado o reino babilônico, ele libera, Deus pôs no coração do rei da Pérsia, o rei Ciro, liberar os judeus a voltarem para Jerusalém e inclusive para reconstruir o templo do Senhor que Babilônia havia derribado. Ciro sabia que os hebreus estavam muito tristes, ao ponto de nem cantar hinos, dependurou seus instrumentos lá em Babilônia, nem tocava hinos do Senhor em Babilônia, principalmente após descobrir que o templo, a casa de Deus, tinha sido derribada. Eles estavam angustiados, e Ciro foi sensibilizado por esta angústia dos judeus, e logo que ele retomou o governo, tomou da mão dos babilônios, a primeira ação do rei Ciro foi liberar os hebreus para voltar à sua pátria. Só da primeira vez, rei Ciro liberou 50.000 hebreus, com cavalos, carros, animais e tanta gente, para voltar para a sua pátria, que agora estava invadida pelos babilônicos, pelo povo da Síria, inclusive um grupinho ali que veio da Síria chamado samaritanos, que era descendente da Síria, e estava lá gente que se tornou gente da terra hebreia. Na ausência dos verdadeiros hebreus, o inimigo entrou para possuir a terra dos hebreus. Mas Deus, que não deixa a coisa errada permanecer para sempre, usou um incrédulo, um rei Ciro, para virar o quadro, para cumprir a promessa que ele tinha dado a Abraão 430 anos atrás, que a sua semente lhe daria a terra. E permaneceria, não só daria para perder. Deus não te dá o Espírito Santo para perder, não. Deus não te dá a vida eterna para perder. Deus prometeu a Abraão que daria a Palestina para Israel, mas não era para a Babilônia tomar de novo e ficar para sempre nas mãos dela. Promessa de Deus é promessa de Deus. Rebente onde rebentar, quebre onde quebrar, mas a promessa de Deus prevalecerá. Ele usará até um ímpio, mas aquilo vai ser reafirmado, o pacto de Deus. Então veja bem, e aí vem eles para reconstruir o templo, que o rei Ciro, que derrubou o reino babilônico, foi que liberou o governador Zorobabel. O rei Ciro liberou o governador Zorobabel a sair do cativeiro com mais 50.000 judeus, junto com o sacerdote Josué. Em uma tradição fala Josua, outra Josué. Josué não era aquele do tempo de Moisés, é um sacerdote agora. O governador Zorobabel e o sacerdote Josué, com seus companheiros, volta com mais 50.000 hebreus para Jerusalém, para a Judéia, para reconstruir o templo onde Deus habitava e amava. Então eles voltam. Vamos agora voltar a Esdras capítulo 3, verso 8.
Abra sua Bíblia comigo e vamos ler, porque quando você lê, você capta mais. Esdras capítulo 3, verso 8 a seguir. São postos os alicerces do templo, e no ano da sua vinda à casa de Deus, vinda dos hebreus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua é Josué, viu? Filho de Zosadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, constituíram levitas da idade de 20 anos daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Porque primeiro lugar para um cristão é construir o templo. Você lembra de 1 Coríntios 6? Paulo nos adverte: vós sois o templo de Deus. Aleluia. Primeira coisa, quando o cristão é desterrado da sua pátria, nossa pátria é a palavra, nossa pátria é Cristo. Aleluia. Cristo é a nossa pátria. Para os judeus era lá a Palestina, para nós é a palavra. Para os judeus, primeira coisa foi reconstruir o que os inimigos derribaram, reconstruir o que era precioso para Deus e para eles, que era o templo. Para nós, os crentes, quando perdemos batalha e Deus nos dá uma nova chance, a primeira coisa é reconstruir o templo de Deus que somos nós. Vocês estão dispostos a assumir esse novo ministério de reconstruir o templo de Deus? Vamos sair desta manhã daqui dizendo: Senhor, eu quero me empenhar a reconstruir o templo, a morada de Deus que sou eu. Tudo bem. E aí então vieram, verso 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, Zorobabel, o sacerdote Josué, 50 mil junto com eles, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvar ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. Alegria, porque estava reconstruindo o que o inimigo tinha derribado. Então, com saltério, com flauta, com instrumento, com cântico, trabalhavam na reconstrução do templo com alegria. Verso 11. E cantavam às revezes, e louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Bombim, me dê na minha caixa um retorno maior. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante seus olhos esta casa, aqueles antigos que lembraram do tempo que Salomão construiu o primeiro templo, e agora vendo que Babilônia derrubou, e agora vendo Zorobabel com o sacerdote reconstruindo o templo, aqueles anciãos, vendo perante seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Ô irmão, é motivo de chorar, de alegria, quando você vê um irmão reconstruir o templo, reconstruir sua vida espiritual. É motivo de choro ao ver a igreja reconstruindo sua vida para Cristo. Chorar em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Havia choro e júbilo, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouvia de muito longe. Você não pode ter vergonha de louvar, de dar glória a Deus. As vozes deles ouvia de longe. Júbilo dos hebreus
ao ver o templo sendo reconstruído, se ouvia de longe. Mas vamos entrar no capítulo 4. O texto do capítulo 4, o diabo manda embargadores. Você tem que saber, irmão, sogro do irmão Mauro, é bom te ver aqui. Como é que o senhor chama? Ele foi diácono, deu a vida por esse ministério. Isso é para o senhor, é para mim, é para nós, irmão Francisco. Todas as vezes que você intenta reconstruir o templo de Deus, que é você, para Cristo, prepara-te que você vai ter empecilhos. Prepara-te que você vai ter embaraço, obstáculo no seu caminho, de um jeito ou de outro, para te atrapalhar. Agora surge esse grupo aqui, veja o texto que inicia o capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Samaritanos que vieram com a ausência dos judeus lá em Palestina, os samaritanos que vieram da Síria e se fizeram judeus, até por o nome de samaritanos, se apossaram, disseram: olha, vocês não vão construir o templo. O diabo sabe o significado do templo. Os samaritanos sabiam o significado do templo. E eles se opuseram, fizeram uma carta e mandaram para o rei, porque tinha que ter decreto, para o rei baixar um decreto proibindo os judeus de reconstruir o templo. Ora, se agora o governo estava na mão de Ciro, não era mais na mão de Babilônia, porque os samaritanos tinham entrado lá sob a permissão de Babilônia, vieram da Síria, mas agora a Babilônia caiu. Que autoridade samaritano tinha para impedir o governo de Ciro? Nenhuma. Que autoridade o diabo tem? Porque o nosso Ciro veio. Por 4.000 anos, amados, nós estivemos longe da nossa pátria. Mas há 2.000 anos o nosso Ciro, chamado Jesus Cristo, veio. E a proposta de Jesus Cristo é nos dar subsídio para nós reconstruir o nosso templo, reconstruir nossa vida. E o samaritano, que é o diabo, quer barrar, mas o samaritano tem que saber que o reino dele já acabou, o império da Babilônia já acabou, agora é império de Ciro, agora é império de Cristo. Cristo é o nosso Ciro. Mas veja o texto: os samaritanos acusam os judeus ao rei e a construção do templo é proibida. Veja, o diabo é corajoso, hein? Eu não vou deixar você ser mais crente, eu não vou deixar você reconstruir sua vida espiritual. Eu te tomei, você agora é meu. O diabo é bocudo, não é? Assim estavam os samaritanos lá. Vamos, capítulo 4, verso 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá, que eram os samaritanos, e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Aí, até hoje essa velha história não acaba. O diabo, quando não pode te pegar, te proibir, a primeira coisa que ele faz é associar com você, para te minar suas forças, para impedir você de reconstruir o templo, que é a vida espiritual, a vida cristã, a você ter seu novo ministério espiritual em sua vida. Então o que os samaritanos fizeram? Viu que a autoridade de Ciro era grande, então eles propuseram, verso 2 do capítulo 4 de Esdras: chegaram-se a Zorobabel, que era o governador, e ao chefe dos pais, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, deixa nós trabalhar convosco. Agora, quando é que esse trabalho vai ser perfeito? Trabalhando com pessoas que não têm princípios. Quando é que você vai pensar em ter um lar feliz casando com uma mulher que não é crente, casando com um marido que não é crente? Mas a proposta é: deixa,
Não tem problema não, eu vou na igreja com você, eu vou adorar com você, deixa nós construir convosco. Porque como vós, buscaremos o vosso Deus, buscará de lábio, mas não de alma. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, veja Zorobabel. Eu fui buscar a biografia de Zorobabel. Você veja lá em Mateus 3, que Zorobabel veio da linhagem de Abraão, Jesus veio da linhagem de Zorobabel. Zorobabel, que era um crente espiritual, que era um governador espiritual, discerniu a trama dos samaritanos. Ô irmão, quando você tem o batismo do Espírito Santo de Deus em você, você discernirá a trama do diabo no seu caminho para te atrapalhar ser um cristão. Veja o verso 3: porém Zorobabel e Josué e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram para os samaritanos: não convém que vós e nós edificamos casa ao nosso Deus. Essa mistura não dá certo. Onde tem muito palpite, a roda da carroça sai quadrada. Vocês têm um espírito, nós temos outro. Nós não aceitamos favores de políticos, de pessoas não nascidas de novo, porque vai dar errado. Zorobabel disse: mas nós, os hebreus, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Aí vem o verso 4: todavia o povo da terra, que era o samaritano, que até então tinha apossado da terra de Israel e se sentia que era dono. Irmão, o diabo não é dono disso aqui não. Esse templo que sou eu, que é você, essa terra que sou eu, que é você, não é do samaritano chamado diabo não. Ele não é dono não, ele te possuiu por muitos anos. Samaritano possuiu a Palestina por muitos anos, mas chegou o momento que entrou Ciro e pôs um ponto final. O diabo te possuiu por muitos anos, mas chegou seu Ciro, Jesus Cristo é o nosso Ciro, e colocou ponto final nessa interferência. Creia! Aí vem o verso 4: todavia o povo da terra, os samaritanos, debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Tudo que o diabo quer, menina, menino, irmãs e irmão, é debilitar suas forças, é debilitar seu ânimo, é te desencorajar. Eu não vou mais na igreja não, o irmão pisou no meu dedão no pé, a irmã falou de mim. Você não está vindo na igreja por causa do seu irmão, da sua irmã, você está vindo na igreja por causa de Cristo. Não deixe o diabo te desanimar. Isto é samaritano. Vamos ler o verso 4 de novo. Todavia o povo da terra, os samaritanos, debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Tudo que o diabo quer é te inquietar. Você sabe por quê o diabo põe problema no seu dia a dia, na sua família, na sua casa? É para te inquietar. Gera problema. Outro dia um pastor me procurou e disse: pastor, vai explodir uma bomba nacional. Na hora eu estremeci, mas depois o Espírito Santo foi trabalhando comigo e disse: olha, é o Salmo 90, caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não tenho que me abalar com explosão de bomba nenhuma não. Eu não posso ser atrapalhado. Há muitos crentes atrapalhados porque deixam ser atrapalhados. É hora daquele espírito firme de Zorobabel tomar conta da igreja. Aí vem o verso 5: e alugaram contra eles os samaritanos. Veja, eles investem caro na obra. O diabo não trabalha de qualquer jeito, irmão. Às vezes nós, como cristãos, aqui trabalhamos de qualquer jeito. O diabo investe alto. Veja o verso 5: e alugaram contra os hebreus conselheiros para frustrarem o seu plano
todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Aí vem o verso 6: e sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Lavraram uma carta contra Israel e mandou ao rei Assuero, Artaxerxes, para proibir Israel de reconstruir o templo, dizendo: eles não têm condição, eles é culpado nisso, errou naquilo outro, não tem condição. Essa cartinha o diabo está divulgando até hoje contra você, irmão. O diabo está divulgando até hoje contra você. Aquele crente não tem condição, aquela crente não tem condição. Mas vamos aqui agora para o versículo que lemos na abertura, capítulo 4, verso 23 ao 24. Você veja bem, amados, que o diabo não brinca. Você não pode ganhar de você através de seus argumentos. Ele parte para o braço. Isto tem que ficar vacinado na igreja. Veja, vamos ler o que lemos na abertura da mensagem. Esdras 4, agora 23 e 24. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus. O rei deles autorizaram eles, o rei de Samaritano, autorizaram eles impedir, por preto ou por branco, que os judeus reconstruíssem o templo. Assinaram a carta com o carimbo do rei babilônico, que já estava desautorizado. O reino agora não era de Babilônia, era Ciro, era da Pérsia. Carimbo falso. Mas eles foram até com o nariz aberto. Eu tenho a carta, eu tenho autorização para me impedir esses hebreus reconstruir o templo. E foram para lá. E foram preparados. Você não brinca com o diabo. O irmão Brana disse: você não tente encarar o diabo de uma forma carnal. O diabo te vence. Você tem que estar revestido de um poder sobrenatural. Como homem, o diabo nos vence fácil. Mas como cristãos, ele não vence. E aí eles vieram a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Irmão, o diabo é que usa violência. O Espírito Santo está escrito em Zacarias: não é por força, não é por violência. O Espírito Santo age pelo Espírito de Deus. E aí vem eles, os samaritanos, para impedir Israel de reconstruir o templo pela força da violência. Eu acho lindo. Aquele pregador T.L. Osborne, ele nunca deu conta de aceitar a mensagem do irmão Brana, mas ele admirava demais o irmão Brana. Ele conta, eu tenho uma gravação dele, ele contando quando ele conheceu o irmão Brana. Ele vem do mundo pentecostal, e lá entre os pentecostais, para expulsar demônio, tem que gritar a maior altura para ver se o diabo sai com medo. Ele admirou demais na reunião do irmão Brana, porque o irmão Brana expulsava os demônios com a voz suave, baixa e firme. T.L. Osborne, esperando que o irmão Brana ia expulsar os demônios, gritando. De repente o irmão Brana dizia: pode abrir os olhos que o diabo foi embora. T.L. Osborne ficou espantado: como é que pode? Eu estou ouvindo um mundo pentecostal que expulsa demônio gritando, esse homem fala suavemente e o diabo o respeita. Esse homem tem uma coisa singular com ele. Porque isso é tradição dos samaritanos: vencer no braço, vencer com violência. Mas a tradição de Jesus Cristo, chega aquele demoniado gadareno que tinha 6.000 demônios sobre ele. Jesus nem palavra proferiu, só deu uma olhada para aquele endemoniado, já o desmontou totalmente. E aqueles demônios começaram a esconjurar, a dizer: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Anás, Caifás dizia que ele era Beuzebu, mas o endemoniado reconheceu que ele era Deus. Irmão, não queira ganhar no grito, não. Não importa o que as pessoas nos julguem, o importante é o que Deus nos julgue. Veio com violência. Agora veja o verso 24. Então cessou a obra da casa de Deus. Zorobabel, com seus 50.000 hebreus, temeu
a força violenta dos samaritanos. Às vezes, o irmão Brana fala isto, às vezes, por força demoníaca, nós como humanos estremecemos. Você lembra de Elias? Estremeceu diante de Jezabel, teve que subir lá para o lado do rio Querite, por não sei quanto tempo que ele ficou isolado com medo de Jezabel. Sim, o próprio Senhor Jesus em São João capítulo 11, o povo queria lhe matar de todo jeito, ele teve que sumir dali da casa de Lázaro, ficar 4 dias isolado, como humano. E Zorobabel como humano fugiu, parou a obra, que à frente do samaritano foi muito terrível. Irmão, ser cristão não é falar em língua, não é profetizar, isso tudo são dons carismáticos que é dado de graça sem arrependimento. Ser cristão significa autoridade sem briga. Aleluia. Parou, cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Cessou a obra, cessou o trabalho. Começaram a colocar só os alicerces do templo, mas teve que parar. Porque o samaritano, que era o povo que possuía a terra, forçou, até usou de violência e fez com que eles estremecessem, o governador Zorobabel, sacerdote Josué e os seus demais. Agora abra sua Bíblia no livro de Ageu. Abra sua Bíblia agora no livro de Ageu. Ageu fica depois de Sofonias e antes de Zacarias. Ageu fica depois de Sofonias e antes de Zacarias. Abra sua Bíblia correndo aí, vamos seguir juntos. Ageu, enquanto se abre a Bíblia, eu vou só comentar alguma coisa aqui, para nós começar a ler o livro de Ageu. Não leia antes de eu ler não, deixa eu só comentar. Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que 50.000 judeus exilados voltassem a Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel. Estou lendo a história. E do sumo sacerdote Josué. Durante o 2º ano do seu retorno, o ano 536, 535, foram lançados os alicerces do templo. 50.000 judeus, junto com o governador Zorobabel, sacerdote Josué, voltaram, venceu os 70 anos, que Jeremias tinha profetizado que eles estariam sob o governo de Babilônia. Agora voltaram e começaram a estabelecer os alicerces do templo que Babilônia derrubou no ano 586. Eles voltaram, você sabe, o cristão, a primeira coisa quando ele volta para a palavra é consertar o altar, consertar a vida espiritual. O cristão não é daquela maneira que volta para Cristo e quer levar a vida do jeito que estava, não. Não, cristão está figurado aqui na vida dos judeus. Primeira coisa que eles vieram, quando voltou para terras deles, foi reconstruir aquilo que era de prioridade, que era o templo, a casa de adoração. Sem presença de Deus, eles não teriam sucesso. Sem cultivar presença de Deus, o templo que somos nós, aí vem a grande pergunta: por que minhas bênçãos não chegam? Porque o templo está derrubado. Aí vem, sob a liderança de Josué e Zorobabel, durante o 2º ano do seu reinado, de Ciro, 536, 535, foram lançados os alicerces do templo. Porém, a oposição dos samaritanos fez cessar a obra. Consequentemente, os judeus tornaram-se espiritualmente apáticos. Tudo que o diabo quer é fazer de você um crente apático, sem estímulo, sem força, para expor o sinal, para cultivar a vida cristã. A força dos samaritanos, a força política, bélica, estremeceu os judeus e fizeram deles se tornarem apáticos, sem ação. Passar-se-ia então, passou ali, eles pararam de reconstruir o templo. Sabe quantos anos eles ficaram com a obra parada? Passou 16 anos
até que retomasse a construção da casa do Senhor Deus. Deus então envia-lhe o profeta Ageu e Zacarias para encorajá-los a recomeçar a obra. Mas por 16 anos, irmão Marquinhos, o senhor gosta de história, por 16 anos eles ficaram apáticos, por pressão psicológica, física dos samaritanos. Irmão, será que o diabo não está fazendo você um crente apático, desencorajado, desanimado? Tudo que o diabo quer é te conservar apático. Saiba disto. Eu estou aqui nesta manhã para denunciar o samaritano. Por 16 anos, eles paralisaram a obra da reconstrução do templo. Colocou os alicerces, mas parou. E aí parado, você sabe aquele velho ditado: mente vazia é a oficina do diabo. Você para com a coisa de Deus, o diabo vai colocar outras ocupações. Começar a investir-se em si mesmo. Investir em si mesmo. Você para de vir aos cultos, para de vir à igreja, você vai ter outra ocupação. Você vai ter outras ocupações. É investir em si mesmo. Nós vamos começar a ler Ageu capítulo 1 daqui a pouquinho, e você vai ver em que eles investiram. Em vez de investir na reconstrução do templo, começaram a investir nas suas vidas materiais próprias, individuais. Foi quando o profeta Ageu, junto com o profeta Zacarias, viveu na mesma época, chegou diante de Zorobabel e do sacerdote e pregou estremeçantemente para despertá-lo, para tirar daquela vida apática. Oh, amados, nós precisamos de uma sacudida. Ageu então mostra-lhe que a obra de Deus tem que ter toda a primazia, primeiro lugar. Da mesma forma, o reino de Deus e os interesses da causa do mestre deve ser a suprema prioridade na nossa vida. O que estabelecemos como prioridade indica o amor que devotamos ao nosso Senhor. O povo de Deus perder a sua bênção. Aí vem a grande pergunta: por que minhas bênçãos não chegam? Parou de vir. Você viu lá no capítulo lá que começamos lá a ler, capítulo 3, 4 de Esdras, o povo construindo cheio de bênção, de alegria, de louvor, de tamborim, de flautas, mas agora se tornou apático. Por que você começou na fé tão alegre, irmão? Cantava, regozijava, falava línguas estranhas, e agora aquela alegria todo acabou, se tornou um crente apático. Tem alguma coisa que você parou de realizar. Eles pararam de realizar a reconstrução do templo. E aí o povo de Deus perder a bênção, pois estava vivendo apenas em função das suas próprias vantagens. Eles revelavam um mínimo interesse pelos alvos e propósitos divinos. Próprio Zorobabel, próprio Josué, que começou a 200 por hora, agora não estava nem a 10 por hora. Já revelava um mínimo de interesse pela causa. Eu vejo vocês, obreiros, muito bom, parabéns. Os evangelistas, parabéns. Mas a minha grande pergunta é: será que vai continuar assim, nesse estímulo? A fervura do leite vai continuar no alto? Cantores, de igual modo, poderemos esperar um declínio das bênçãos e da ajuda de Deus em nossa vida, se não estivermos vitalmente interessados pela sua obra, tanto no lar quanto na vida prática. Vamos agora começar a ler Ageu capítulo 1. Por favor, você que não trouxe Bíblia, leia na Bíblia do seu vizinho.
Leia na Bíblia da sua vizinha. Eu quero que nós saiamos daqui nesta manhã com o coração ardendo de vontade, voltar a reconstruir o templo de Deus, que somos nós. É um novo ministério está proposto para nós. Ageu capítulo 1. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: eles que tinham sido enviados para a Palestina para reedificar o templo, tinha sido enviado pelo rei Ciro. E aí eles tinham chegado ali, verso 2: assim fala o Senhor dos Exércitos. Ageu, o profeta, e Zacarias, o profeta. Toma a palavra e fala a eles. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quem é esse povo que estava falando para eles? Os samaritanos. Porque não é hora ainda de vocês edificar o templo, reedificar. Não é tempo. Quem é o diabo para dizer para você que não é tempo de você ser crente? Quem é o diabo para dizer para nós que não é tempo de nós ter os dons espirituais em nossas vidas? Olha, se Deus mandou, se o nosso Ciro mandou, mas eles deixaram ser desanimados por os samaritanos. Para com isso, não é tempo ainda de reconstruir a casa de Deus. Moça, você está nova ainda, vai dar umas festadas aí. Quando você ficar velha, você vira crente. Rapaz, você está novo ainda, não pensa nisso não. Quando você ficar velho, você vira crente. Não é tempo. Não é tempo? Será que nós temos tempo para perder tempo? Jesus ainda vai demorar tanto assim? Olha, cuidado com o tempo. Cuidado em perder tempo. Veja, esse é o profeta Ageu, juntamente com o profeta Zacarias, com o dedão de profeta na cara de Zorobabel, daqueles 50.000 hebreus, alertando, chamando a atenção deles. Verso 3: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo para Zorobabel, o governador, e o povo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Não é tempo para reconstruir a casa de Deus, mas é tempo para edificar suas casas estucadas, cheias de mármore, cheias de obras decoradas, e a casa de Deus ficar deserta. Obreiros, diáconos, evangelistas, isso é para nós. Isso é para nós. O tempo de Deus pode ficar desertado. As nossas casas, a nossa vida particular tem que estar linda, linda, brilhante. Mulheres, donas de casa, passa dia e noite dando brilho no piso da casa, mas na casa espiritual está fedendo mofo, suja. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, mas tem tempo para as outras porcariadas da vida da carne. Esta foi a palavra dura do profeta Ageu, apontando o dedão de profeta na cara do governador Zorobabel. Verso 4: para vós, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas. Estucada, revestida de pedras preciosas, coisas caríssimas. É tempo, não é? Mas essa casa, a casa de Deus, o templo, não é tempo para reedificá-lo, não é? Para viver uma vida pomposa, cheia de aparatos carnais, é tempo. E a casa de Deus, a vida espiritual, nós somos a casa de Deus. Tem que ficar abandonada?
Verso 5: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Em outras palavras, esse não é o caminho, Zorobabel, de estar estucando suas casas em primeiro lugar. Tudo bem morar em casa estucada de ouro puro, mas desde que o templo esteja construído. Não é pecado se morar numa casa de ouro, mas desde que a casa de Deus seja reconstruída em sua vida. Primazia, primeiro lugar, prioridade é Cristo. Aí ele puxa a orelha deles, dos Israel, por 16 anos, porque você sabe, começa de não faz mal, de não tem problema, quando você vê, você está lá no fundo do poço, e aí esquece de Deus, esquece da vida cristã, o espírito materialista te pega. O irmão Brano, profeta de Deus para esta era, ele denuncia 2 espíritos cruéis para esta era: o espírito de aquisição e sedução. Aquisitar. Nada chega. Se tem 10 mil, quer ter 20, se tem 20, quer ter 40, tudo bem. Mas desde que o templo esteja edificado. Aí então ele aponta o dedo aqui na cara de Zorobabel e do povo, dizendo: onde estou? Verso 6: semeais muito e colheis pouco. Nunca satisfaz. Sempre diga: plantei a horta, não deu, irmão, do café sem truco. Sempre gemendo. Essa história eu conheço desde criança, irmão. Meus pais nunca eram satisfeitos. Todo ano era a mesma ladainha, falando do governo, falando do prefeito, falando do político. Nada satisfazia. Nada satisfaz um coração materialista. Nada. Não tem tempo para a casa de Deus, mas tempo para os lazeres tem de sobra. Aí ele vira e diz: semeais muito e recolheis pouco. Comais, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Nada sacia. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado, num saco furado. Nada satisfaz. Se ganha 1.000, quer ganhar 2.000, e não dá. Ganha 2.000, não dá. 1.000 não dá, 2.000 não dá, 10.000 não dá, porque a necessidade sempre é maior do que é o que ganha. A saída sempre é maior do que as entradas. Não satisfaz. Esse espírito de insatisfação não é de Deus. Quem está falando isso é a Bíblia. É o profeta Ageu. É a boca de Deus. Verso 7: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso 8: subi ao monte. Vamos subir ao monte, gente? Porque a velha pergunta: por que minhas bênçãos não chegam mais? Que nós não subimos ao monte. Olha, o monte é aquele lá. Põe a filmadora lá, irmão. Vamos subir ao monte. Estatura do varão perfeito. O diabo não dá conta, ele tem sebo nos pés, ele não dá conta de subir ao monte. Essa palavra subir ao monte foi a Zorobabel, que era o tipo de Cristo. Você é este Zorobabel nesta manhã, e a palavra vem a nós: subir ao monte. Subir ao monte, composto de 7 degraus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor, Espírito Santo, que é o próprio Deus. Assim diz o Senhor subir ao monte. Verso 8: vamos subir ao monte? Ou vamos ficar ao pé do monte? Que até então eles estavam ao pé do monte. Subir ao monte. Cristo está mais alto, gente. Ou nós não estamos em uma mera religião do baixo. Nossa religião é do píncaro. Vamos ao píncaro. Vamos subir o monte.
da estatura do varão perfeito. Sem isto é impossível reconstruir o templo. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O que agrada a Deus, irmão, não é propriamente dinheiro. Dinheiro são acessórios. O que agrada a Deus é a casa reedificada. E essa casa sou eu. Essa casa somos nós. Não adianta você trabalhar dia e noite, noite e dia, buscando dinheiro, dinheiro, e ter seu templo desarrumado, sua vida espiritual desarrumada. Foi o que eles estavam fazendo, estucando suas casas, linda, linda. E a casa de Deus, que era o templo, que eram as suas almas, estava toda enredada, paralisada. Samaritano, que é o símbolo do diabo, fez frente e fez com que eles parassem a reconstrução do templo. Tudo que o diabo quer, você não acordou ainda. Você pensa que é seu irmão, sua irmã que está te atrapalhando? Não, é o samaritano, é o diabo que está querendo que você pare. Mas agora está aqui Ageu. Não pare, não pare. Subi ao monte. Você quer ver sua derrota? Fique no baixo. Não suba ao monte. Não vá buscar madeira para reconstruir o templo. Fica no baixo, você nunca vai ver o templo edificado. Eu estou com vontade de subir ao monte, mas amanhã eu subo. Chega amanhã, a preguiça vem, amanhã eu subo. E vamos procrastinando. Amanhã eu tomo decisão. Amanhã eu levo mais a sério. E esse amanhã nunca chega. Não é hora mais de estar fazendo propósito, é hora de ação. Eu estou orando. Você tem que lembrar que a palavra oração, ela tem duplo sentido: orar e agir. Ação. Não é só orar e ficar de braço cruzado. Oh Deus, me ajude. E você mesmo não faz nada, não sobe ao monte. Há muitos crentes que oram dia e noite, jejum dia e noite, mas não faz nada. Não age. Verso 8: subi ao monte. Subiu o monte. Passe por cima de montanha. O diabo é especialista em criar montanha para atrapalhar seu caminho. Suba, transponha. Surgiu um monte, pula aquele. Surgiu outro, salte aquele de novo. Surgiu outro, salte aquele. Vamos! 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 Porque eu agradarei de vocês assim. Aí no verso 9 ele prossegue: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Viu aquela vida, como é que chama? Avareza. O avarento nunca sacia. Sempre quer possuir tudo, mas nunca se sacia. A Bíblia diz que os avarentos não entrarão no reino do Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Deus sopra. Aí você diz: por que eu trabalho dia e noite e não tem nada na vida? Porque Deus soprou. Aí vem a pergunta: por que minha bênção não chega mais? Porque Deus soprou. Deus não deixa você prosperar fora do plano de Deus, que é construir sua vida espiritual primeiro. Não adianta nós, como filhos de Deus, querer bênção fora de uma vida santificada. Não teremos êxito. Verso 10. Por isso, aí vem a resposta: por que as minhas bênçãos não chegam mais? Está aqui a resposta no verso 10. Por isso, retém os céus e o seu orvalho, e a terra retém seus frutos. Suas bênçãos ficarão retidas, ó Zorobabel, enquanto você não colocar em primeiro lugar a reconstrução do templo.
da casa de Deus, que é você. Irmão, você é esse Zorobabel, eu sou esse Zorobabel, nós somos este Zorobabel. E às vezes estamos paralisados por 16, outros até mais anos, com o necessário paralisado, e queremos ser abençoados. Deus retém a bênção. Por quê? Minhas bênçãos não vêm mais? Você parou de reconstruir o templo, parou de priorizar a Deus. Verso 11, o que acontece? Não abençoo, fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Seca. Senhor, mas eu trabalho com a minha família dia e noite, e a coisa só está indo para trás. Você é filho de Deus, você é o Zorobabel de Deus. Deus não te abençoa enquanto você não voltar para Deus, não trabalhar o seu espiritual, que é o templo primeiro. Seca tudo, seca até o estímulo de ser crente, seca, até o estímulo de ser crente, seca. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Estou lendo para vocês a Bíblia. Aí Zorobabel, que era um filho de Deus, você sabe, filho de Deus, por mais dura a palavra que vem, ele sente, ele muda. Quem não muda é filho da serpente, mas filho de Deus, ele tem a sensibilidade. Ele não sai murmurando. Zorobabel não saiu murmurando do pastor dele, que era o profeta Ageu. Esse homem está enjoado demais. Não. Veja aqui o verso 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Irmão, é hora de temer. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando você se humilha, quando você propõe recomeçar sua vida cristã, você ouvirá esta frase do Senhor: eu serei convosco, eu sou convosco. Quando Zorobabel propôs em se consertar, ele ouviu a frase: eu sou convosco. Que voz doce! Em tempo de seca, em tempo de escassez, Zorobabel ouve essa doce voz: eu agora sou convosco. Ah, irmão, ainda há jeito. O trono de misericórdia ainda está aberto. Verso 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Vamos deixar Deus levantar o nosso espírito nesta manhã? Até quando nós vamos ficar com o espírito baixo? Só baixaria, falando mal do João, da Manel, do Joaquim, do Pedro, do Antônio, e sem consertar nosso templo. Isso é baixaria, isso é espírito baixo, acusando a irmã, o irmão. Quem tem que ser acusado é nós. O Zorobabel somos nós. Ninguém é culpado de nossos desvarios. Veja o verso 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Oh Jesus, vem nessa manhã levantar nosso espírito. Levantar nosso espírito. Trazer-nos de volta aos velhos propósitos de ser crente. Irmão, irmãs, vamos ser crente comigo? Vamos ser crente comigo? Minha esposa, cadê ela? Está aqui? Vamos ser crente comigo? Meus filhos, meus netos, vamos ser crente comigo? Igreja, vamos ser crente comigo? Vamos entrar no nosso novo ministério nesta manhã.
Amém, igreja? Conjunto, vamos ser crente comigo, tocadores, cantores. Você vai ver presença de Deus. O Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Até quando vamos admitir esse espírito baixo em nós? Só falando da vida alheia, levando nossas culpas a outros. Nós aprendemos domingo passado que Davi foi honesto. Quando ele errou, ele não disse foi Betseba que me fez errar. Ele disse foi eu, é o meu pecado. Nós queremos passar a culpa. Eu sou assim porque a irmã fulano, o irmão fulano é culpado. Não é não. Quando não quer, dois não briga. A culpa é minha. Pequei, disse Davi, e o meu pecado está diante de mim. O profeta Natan disse: Davi, o homem que fez isso tem que fazer com ele. Davi não hesitou, ele disse: esse homem tem que morrer. Sabia que era ele, mas ele decretou: tem que morrer. Esse velho homem tem que morrer. Esse velho Zorobabel tem que morrer. Até quando vamos estar advogando em causa própria? Se fosse o outro, você estava condenando, mandando matar. Mas quando é você, você não quer que mate? Não, gente, tem que começar de nós. Vamos deixar de hipocrisia, de estar condenando um ou outro, quando o errado somos nós. Amém, meus irmãos? Estou lendo a Bíblia. E o Senhor, verso 14, levantou o espírito. Ô irmão, o que nós precisamos é que Deus levante o nosso espírito. Segredos que triunfam é recomeçar tudo de novo. Terminar o culto, vem no altar com lágrimas, dizendo: Senhor, levante meu espírito. Eu quero reconstruir o altar. Eu quero parar de trabalhar em prol de mim. Eu quero trabalhar em prol do templo, em prol da causa. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro templo, depois minha casa estucada. Depois meu ego. Casa estucada fala de muita coisa. Fala de egoísmo, de ranzismo, de humanitismo. Trabalhamos em prol disso e deixamos o templo do Senhor de lado. O Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, 50.000 homens. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E o 24º dia, no 6º mês, no 2º ano do rei Dário, capítulo 2, a glória do Senhor, a glória do 2º templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, quando Salomão construiu? Tinha alguns antigos ali que viu. E como a vedes agora, a beleza da segunda casa foi muito maior. Oh, amados, você vai ver isso na sua vida. Quando você dispor a voltar a ser crente, você vai dizer: minha vida quando eu aceitei o evangelho era maravilhosa, mas hoje é muito mais maravilhosa. O templo que Salomão edificou era maravilhoso, mas esse novo templo é muito mais. Depois do templo edificado, 6 anos demorou. Vem o profeta Ageu e interroga: veja, viu essa casa, sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é essa como nada em vossos olhos, comparada com aquela antiga? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, Deus é conosco, gente. Igreja do Pedregal de Jesus, Deus é conosco.
segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Aí vem a profecia de Jesus: e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, a glória do segundo nascimento é maior do que a glória do primeiro nascimento. Natural fala do espiritual. A glória da segunda casa, do segundo templo, irmão Marquinhos. Sabe por que foi maior, irmão Marquinhos? No templo primeiro que Salomão edificou, foi glorioso, mas não foi tanto. Sabe por quê? No segundo templo a glória foi maior, porque o Senhor do templo, que é Emanuel, Ele ministrou no segundo templo. 400 anos depois Ele veio e entrou pela porta daquele templo e ministrou dentro daquele templo. Só Ele, seus apóstolos cheios do Espírito Santo também ministraram no segundo templo. No primeiro templo Jesus não ministrou fisicamente, mas no segundo templo Jesus, Deus, Emanuel, ministrou fisicamente. A glória do novo nascimento terá a presença física de Deus em você. Igreja, vamos gemer pelo novo nascimento, pelo segundo templo, pela reconstrução da vida espiritual. Você terá Emanuel ministrando na sua vida. Você terá a igreja primitiva novamente em sua vida. A sombra deles curava enfermos. A glória do segundo templo foi maior. E aí vamos terminar aqui com esse versículo 18 e 19 do capítulo 2 de Ageu. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, quando eles reedificaram o templo. Quando eles reedificaram o templo, ele disse: desse dia em diante, o que vai acontecer? Desde o 24º dia do mês, 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mas desde esse dia vos abençoareis e as sementes produzireis. Você viu lá no verso atrás que Deus parou de fazer produzir, no verso 9, verso 10, parou de produzir tudo. Mas quando eles reedificaram o templo, aqui no verso 19, voltou a produzir as sementeiras. Você se torna uma vida estéril espiritualmente, mas quando você resolve a nascer de novo, a voltar a ser crente, você vai ver Josué capítulo 1 na sua vida: onde pisar a planta do seu pé, prosperarão. As sementes que não produziam voltarão a produzir. Sua vida material que estava indo ruim é pior. Eu vi uma frase essa semana, alguém escreveu: tudo que planta colhe. Eu plantei um carnê, colhi um pé de carnê. Carnê de prestação disso, daquilo, um pé, uma árvore. Isso é para quem paralisou a construção do templo. Crente espiritual não faz carnê de prestação sem necessidade. Não faz dívida, porque sabe que isso é um laço. Ele tem a que emprestar, não a pedir emprestado. Isso é Deuteronômio 28.
a sementeira voltará a produzir. Por quê? Porque a glória do segundo templo é maior do que a glória do primeiro templo. A glória do nascido de novo é maior do que a glória do não nascido de novo. Em Cristo Jesus, igreja, nós temos tudo para ter sucesso. Porém, fora de Cristo, só vai haver miséria. Você vai trabalhar igual um louco, dia e noite, você e sua família, e a coisa vai vazar como um saco furado. Volte a ser cristão, volte a ser dizimista, volte a ser crente, volte a vir aos cultos. Eu estou gritando. Quarta-feira nós estamos tendo o estudo dos selos. São cultos sobrenaturais. E a igreja vazia. Volte, gente, volte. Vamos voltar ao princípio. Oh, Zorobabel! Vamos terminar. Então fique aí. Por que minhas bênçãos não chegam? Porque você parou a construção do templo. Você deu ouvido aos samaritanos. E você ficou 16 anos sem construir o templo. Zorobabel ficou 16 anos. Você faz quantos anos que você parou de ser crente? Pode me dizer? Quantos anos você parou de ser espiritual, passou a ser carnal? Trabalha dia e noite, mas não tem nada na vida, só devendo, só dívida. Será que não é o Zorobabel de novo? Você não deixou de ser filho. Zorobabel não deixou de ser eleito, mas ele ficou paralisado, apático. Há muitos crentes apáticos espiritualmente, não tem sucesso. E aí começa a culpar um, culpar outro. Culpado é você, que deu ouvido aos samaritanos. Edinho, você me ama? Eu também te amo. Vamos recomeçar a construção do templo, Edinho, de coração? Ou vamos estar empurrando? Amanhã eu vou. É hora, gente. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã não nos pertence. Nossa hora é hoje. Zorobabel, volte, Zorobabel. Samuel, termina aí. Amém. Vamos ficar de pé. Você quer dar glória a Deus? Dê graças a Deus. Diga obrigado, Jesus, por esses ensinamentos, por esta palavra em que nós ouvimos nesta manhã, aonde nós queremos, Pai, reconstruir este templo que somos nós, Pai. Oh Deus, nós precisamos disto, Pai. Nós precisamos desses conselhos, Pai. Nós precisamos colocar nossa vida diante deste altar, porque nós sabemos, Pai, que não teremos prosperidade, Senhor, fora deste lugar. Ó Deus, esta casa não pode estar deserta, mas nós pedimos ao Senhor, Pai, a presença do Senhor neste templo, que sou eu, Pai. Ó Deus, ele não pode ficar deserto, Pai. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos de uma reconstrução, ó Deus. Nesta manhã, Jesus, o Senhor tem falado conosco, Pai. O Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Há uma necessidade, Pai. Há uma necessidade, Senhor, em nossas almas. É por isso que o Senhor tem falado, Pai. Tem que haver uma reconstrução. O Samuel tem que reconstruir, Pai. Dá-nos, ó Deus, mais o Teu Espírito Santo, para nós colocarmos as nossas vidas, Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esta escola, pelo nosso pastor, por esta palavra, Senhor. Continue conosco no decorrer deste dia, Senhor, nas reuniões que virão a seguir, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.